Hoje a gente vai falar de um tema top, um tema que está pendurando para cair no Enem, igual a gente falou muitas vezes dos povos tradicionais, que foi no ano passado, né? E a gente falou também ano passado sobre esse assunto. Esse tema também, vira ou mexe, está sendo sugerido, ou está sendo aposta de muitos professores, especialistas em Enem, que é o déficit habitacional do Brasil. Então, esse vai ser o nosso tema. Nós vamos te preparar aqui para você fazer um bom texto, caso venha algo relacionado a isso, questão da moradia, déficit habitacional no Brasil, né? É um tema relacionado a uma questão social, a questão econômica, a questão política muito forte. Por isso, a gente decidiu por esse tema esta semana. E vocês que estão aqui assistindo a aula são privilegiados que vão conseguir fazer esse texto, porque esse texto é super cotado para o Enem, além de ser um texto que pode se estabelecer relações com quase todos os tipos. É um texto de uma linha econômica, de uma linha política e de uma linha social, né? E ele vai contemplar várias habilidades da sua redação e várias habilidades dentro da própria prova de Ciências Humanas e do Enem como um todo. O tema de hoje, então, é o déficit habitacional no Brasil. Né? Hoje, que vocês estão vendo, nós estamos só, né, com a professora Daniele, é uma terça sim, mas amanhã vocês terão aula com a Daniele e com o professor Lucas, justamente filosofia, sociologia e história sobre esses temas aqui. Como vocês têm aula de história com a Daniela amanhã, eu me concentrei aqui a falar muito mais da situação atual do Brasil. Amanhã você vai ver mais o processo histórico, mais aprofundado, junto com a Daniela e com o Lucas. Então, por isso, hoje nós vamos ver o déficit habitacional no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que ver, o que é isso? Déficit habitacional. O que vem a ser déficit habitacional? Essa palavra, déficit habitacional, refere-se, em geral, a um termo que ele é utilizado para referir a uma determinada situação, um determinado número de famílias que vivem. Então, o déficit habitacional não é referindo-se à casa somente, à moradia, refere-se a famílias que vivem em situação de moradia precária ou não possuem moradia. É um termo social, refere-se à questão social da família e não à questão material da casa. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, isso é o que a gente define como déficit habitacional. O conceito básico deste déficit habitacional gera um relacionamento diretamente às deficiências de moradia, às deficiências de maneira geral, ou a falta, ou a moradia sem condição de serem habitadas, ou em razão da precariedade com que elas são construídas ou que elas estão estruturadas, né? Porque até a ONU tem um padrão de moradia de dignidade. Segundo a ONU, um padrão, uma moradia, ela deve ter vários ambientes. Um ambiente para descanso, que seria o quarto, né, que não é indicado que ultrapasse 3 ou 4 pessoas dentro desse quarto. Um ambiente para preparo de alimentos, né, que seria ali a cozinha. Um ambiente de convívio social, que seria a sala, ligado a um ambiente externo de coletividade, que seria um quintal, que seria uma área de lazer em comum no edifício, né? Então, de acordo com isso, a gente vai ter aqui o padrão de moradia que a ONU acredita que seja um padrão que contemple, né, um padrão que contemple essas questões de necessidade de habitação, de questão digna de vida. Né? Então, a gente tem que analisar, déficit habitacional está relacionado
a famílias carentes que não têm moradia ou moram em condições subhumanas ou têm moradia sem condições de serem habitadas ou que têm precariedade da infraestrutura, né? Então, isso tudo envolve esse conceito de déficit habitacional. Não é só a falta de casas, né? Também é considerado déficit habitacional a necessidade de incremento, ou seja, a necessidade de ajudar os trabalhadores a melhorarem as suas residências. Mesmo aquele que tem casa, né, que já tem uma casa que ele pode dizer que é dele, que tem um lugar de moradia, também é déficit habitacional quando esse lugar de moradia não reúne aquelas mínimas condições que eu disse para vocês, exigidas pela ONU, né, de salubridade. Então, nós temos esta situação. Então, também é caracterizado como déficit de moradia aquelas pessoas que não têm casa e sonham com uma casa própria, sonham em construir, aquelas pessoas que têm casa e hoje não tem nem sonho de ter, mas as pessoas que pagam aluguel ou não conseguem pagar um aluguel de um lugar digno para poder sobreviver. Então, tudo isso é enquadrado como déficit habitacional. O termo déficit habitacional ele é bem envolvente. Então, você viu que abre um leque muito grande para você fazer um recorte no seu texto. Você pode falar das pessoas sem casas, você pode falar das pessoas que têm casa, mas não tem como uma condição de salubridade, você pode falar das pessoas que pagam aluguel, você pode falar das pessoas que estão à busca de uma casa própria, que participam até de programas sociais, vários deles aqui, a gente vai falar sobre eles aqui, né, nessa aula. Então, nesse contexto aí, a gente tem esse termo que é bem amplo, que é chamado de déficit habitacional. Não é um termo restrito onde você pode fazer apenas uma linha de texto desenvolvendo apenas um tipo de ideia. Você pode abrir bem o leque nesse conceito aqui. O déficit habitacional ele é calculado basicamente assim, ó, a gente leva em conta, ele é calculado por levantamentos feitos a partir da observação de um determinado número de famílias brasileiras que vivem nas condições que nós mencionamos aqui no slide anterior, né? Ou seja, vive de pagar aluguel, que vive num lugar insalubre, que vive num lugar que não reúne o mínimo as condições dignas que direitos humanos acreditam que as pessoas devam ter para ter uma saúde, né? Então, ele é calculado envolvendo todos esses aspectos aqui. E no país, no Brasil, depois desse cálculo, a gente observa que o déficit habitacional no Brasil é de 5,8 milhões de moradias. Ou seja, falta no Brasil para ter uma necessidade básica e uma necessidade mínima no Brasil, 5,8, quase 6 milhões de moradias. Esse número se contrasta, né? Contrasta quando a gente vai observar a concentração de terra, quando a gente vai observar o número de imóveis vazios na cidade, tanto privados quanto públicos, né? Isso tem um contraste muito grande que acaba caindo numa questão social típica do modelo de produção capitalista, que é a concentração de riqueza nas mãos de alguns e a miséria e a pobreza nas mãos da maioria. Então, a gente tem isso aí. Esse cálculo é feito pela Fundação João Pinheiro. Você pode citar no texto, a Fundação João Pinheiro é uma fundação que dedica-se exatamente ao estudo da questão da moradia no Brasil. Então, a Fundação João Pinheiro
é a que tem mais capacidade para falar sobre o assunto, né? Então, ela é a responsável por este levantamento sobre a questão do déficit da moradia. A própria Constituição, você pode citar no seu texto a Constituição Federal, no artigo 5º, né, que é o artigo que fala dos direitos e garantias individuais, né? Aliás, no artigo 6º, né, dos direitos sociais, que é uma extensão do artigo 5º, ela fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. Então, você que gosta de fazer um texto embasado em lei, está na Constituição que a moradia é um direito básico do cidadão. E o Estado deve trabalhar para que o cidadão atinja, no mínimo, os seus direitos básicos para ter uma condição de viver com dignidade. Então, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, que é a aposentadoria, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Oh, dá vontade de fazer coraçãozinho para a Constituição, né? Que coisa linda está no texto da Constituição. Mas vamos olhar na prática, gente. Então, você pode desenvolver um texto também embasado, toda a sua ideia é embasado que é constitucional o direito à moradia. Quando os trabalhadores ou o movimento social, o MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, quando eles pedem moradia, né, nas grandes cidades, sobretudo, eles não estão querendo privilégios. Eles estão querendo que uma parcela da Constituição seja cumprida. Está na Constituição que a moradia é um direito do cidadão e a Constituição deve garantir que esse direito seja aplicado. Então, está na Constituição isso aí. Nós temos, ao longo da história do Brasil, a Daniele vai aprofundar com vocês essa parte aí, fala da origem dessa questão da moradia, mas é fácil você entender. Se você pegar a história do Brasil, eu tenho de 1500 a 1822, Brasil colônia. Durante o Brasil colônia, como era feito o acesso à terra no Brasil? O acesso à terra no Brasil se dava através da doação de família da coroa portuguesa a famílias ricas. Em Goiás, a gente pode citar Caiados, a gente pode citar Bulhões, a gente pode citar Canedos e por aí vai. Né? Então, através da doação, nos primeiros 322 anos da história brasileira, não tinha compra e venda de terra. E era proibido ocupar a terra, ou seja, tomar posse da terra, sem autorização da coroa portuguesa. Então, durante o Brasil colônia, eu vou ter um beneficiamento somente de terras à classe dominante, a famílias ricas. E você acreditando na meritocracia aí, hein? É uma dura situação, né? Então, eu vou ter a doação de terras a famílias ricas. Em 1822, veio a independência do Brasil. Nada mudou com a independência do Brasil. Nada. Nada mudou com a independência do Brasil. Um pouco mais tarde, em 1850, vem a Lei de Terras no Brasil. Aí já é com Dom Pedro II. No segundo reinado, Dom Pedro II para de doar terra para rico. E ele baixa uma lei dizendo que terra, agora, só através da compra e venda. Ele legalizou as terras dos ricos que tinham ganhado
E a partir daquela data, quem quisesse ter terra era somente através da compra. Então, os ricos que já tinham terra puderam comprar mais terra. Indígena não tem dinheiro. Branco pobre não tinha dinheiro. E negro escravizado também não tinha. Por isso, eu estou concentrando a propriedade, o espaço rural, o espaço urbano, nas mãos de uma minoria do Brasil. É um modelo chamado de excludente e concentrador. Nessa lei de terras também, no mesmo ano de 1850, o Brasil começa e cria a Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz proíbe, né? A Lei Eusébio de Queiroz ela proíbe que se traga escravos ou pessoas escravizadas, melhor, o termo correto é isso, viu, gente? A gente vira ou mexe derrapa no termo errado aí, por causa de um costume, não tragam escravos, que tragam pessoas que foram escravizadas da África para o Brasil. Com isso, o mercado do Brasil diminui muito e o escravo fica caro. O que o governo brasileiro faz? Havia uma onda de política racista muito forte nessa época, que o governo brasileiro acreditava em teorias racistas de que o Brasil não alavancava porque aqui tinha muitos negros. Então vem a política do embranquecimento. O governo brasileiro passa a financiar a vinda de imigrantes europeus. Quando esses imigrantes europeus chegam aqui no Brasil, eles chegam sem nenhum tipo de programa social para absorvê-los. Né? Apenas a passagem, já chegam devendo a passagem. Mas não são pessoas escravizadas. Por isso, boa parte deles vão em direção ao sul do Brasil. O sul do Brasil teve um processo de povoamento diferente do restante do Brasil. O sul do Brasil ainda era uma área desocupada e pode ser ocupada com base de pequenas propriedades. E aí vem aí o que está no slide. Em 1888, a Lei Áurea. A Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, libera essa enorme população de pessoas escravizadas, sem nenhum projeto social paliativo para absorver esse pessoal, com moradia, com comida, com saúde, com mercado de trabalho. Gente, essas pessoas escravizadas foram jogadas na lata do lixo da história. Tipo assim, vocês foram buscados à força na África, foram trazidos à força, foram obrigados a trabalhar à força, agora levantem a mão para o céu pela liberdade que eu estou dando a vocês, sem nenhum programa para auxiliar essas pessoas, né? Sem nenhum programa para auxiliar essas pessoas para poder fazer parte de uma inclusão social e econômica. E aí começa o grande problema da moradia. Essas pessoas escravizadas, elas vão para as cidades e vão morar na periferia. Vão surgir as primeiras favelas, que hoje são chamadas de comunidade, vão viver de subemprego porque não estão preparadas para o mercado de trabalho, vão tornar-se pequenos criminosos, né? E aí vai surgir uma periferia. E aí eu não tenho nenhuma política pública com capacidade de absorver e dar casa e dar moradia à população, grande parcela da população brasileira. Por isso, aí está a origem do programa ou do problema habitacional do Brasil. Nesse contexto aí, nesse problema habitacional, veio a República, 1889, veio a República Velha,
né, República das Espadas, que era o coronelismo, nem uma política pública para poder ser inserir essa população no mercado de trabalho, inserir essa população com dignidade, com moradia e tudo. E aí a gente vai ter o processo de formação da República do Brasil. Lá no século XX, 1929, veio a crise, a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Nova York, os cafeicultores não conseguiram exportar o seu café. Aí eu já tenho a Era Vargas, onde inicia o processo de industrialização, onde inicia o processo de urbanização. O processo de urbanização começa nos anos 30 e vai começar a se concluir nos anos 50, na Era JK. Né? Nos anos 30 e conclui nos anos 50, na Era JK. Então, dentro desse contexto aí, pessoal, qualquer pergunta que vocês tenham, pode abrir o microfone aí, porque eu deixo meu celular bem longe de mim e não fico olhando caixa de mensagem não, tá? Mas vocês podem fazer uma pergunta. Ah, pessoal, abre o microfone? Hoje, Sim. você acha Sim. uma boa, na redação que vocês vão passar essa semana sobre esse tema, incluir no meu repertório o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus? Perfeito, perfeito. O Quarto de Despejo é perfeito, porque ele fala da história da própria autora, né, a vivência da própria autora. É uma obra muito bem aceita no Enem, em qualquer vestibular. É a primeira grande escritora do Brasil negra, né, que sobrevivia de catar recicláveis, carrinho de papel para cima para baixo, e descrevia praticamente o cotidiano dentro de uma favela, como era chamado naquela época, e hoje comunidade. Sim, pode citar Carolina Maria de Jesus muito, mas pode usar e abusar do livro, da obra da Carolina Maria de Jesus, inclusive essa que você citou aí, o Quarto Despejo. Tá? Pode sim, porque ela fala justamente dessa questão aí da carência, né, desse déficit habitacional, porque na obra dela ela descreve também a própria moradia dela, dos vizinhos, o cotidiano, né, desse déficit habitacional. Pode falar também, você pode usar também o cortiço, né, que é um processo também desse processo da falta de moradia, um processo de transformação do Rio de Janeiro, a revitalização dos grandes centros urbanos, que tira a população dos seus lugares, como aconteceu em Leblon, Copacabana, que era uma área de periferia, e essa população carente é expulsa. Né? Tudo isso aí começa ali, ó, nos anos 20, anos 30, com o processo de urbanização. Você está vendo cada dia uma expoliação urbana, desde o início da formação do Brasil até os dias atuais. Expoliação urbana é um termo da geografia que esse termo ele é usado para dizer que cada dia que passa o trabalhador vai sendo expulso cada vez mais para as áreas marginais das cidades. Então, ali nos anos 30, nos anos 50, eu vou ter a terceira revolução industrial. E o que a terceira revolução industrial vai trazer, gente? Olha o tanto de coisa que você pode juntar nisso aí. A terceira revolução industrial vai trazer máquinas para o campo. Eu começo a industrializar o campo. Com a industrialização do campo, aquele trabalhador que morava e trabalhava na terra do outro, ele vai começar a ser substituído pela máquina. E aí, substituído pela máquina, desempregado do campo, perde a moradia, êxodo rural. Ele começa a vir para as cidades. O Brasil começa a se industrializar, mas as cidades ainda não têm nenhuma política pública para receber
essa leva muito grande da população que está migrando do campo para a cidade. E as cidades, ao invés de crescerem, elas incham. Como no capitalismo tudo é propriedade privada, onde a maioria dessas pessoas vão morar? Nos lugares insalubres, nas encostas de morros, que não é lugar ideal para construir habitação, às margens de cursos d'água, ao fundo de vales. Por isso que todos os anos, nesses meses de verão, a gente vê catástrofe. Eu ainda estou aguardando uma grande catástrofe no Brasil, viu, gente? Apesar de todo dia a gente ter notícia de um ou outro ter morrido, levado pela enxurrada, mas está faltando no Brasil, felizmente, até agora não teve, está faltando as grandes catástrofes, como foi o ano passado, na cidade histórica lá, né, do Rio de Janeiro, como é um morro inteiro do Rio de Janeiro que costuma vir abaixo, de Belo Horizonte, de São Paulo, né? Ano passado a gente ainda teve aquela rocha enorme que caiu em cima de turistas ali no Capitólio, em Minas Gerais, né? Então, esse ano parece que a catástrofe foi lá na Turquia, longe da gente, né, no terremoto, mas então, isso tudo está envolvido nesse estudo de déficit habitacional, né? Nesse déficit habitacional. Então, a urbanização se intensificou nos anos 50 e no final dos anos 60, a maioria da população brasileira estava morando na cidade. E o êxodo rural é assim, o cara sai do campo com uma mão na frente e outra atrás. Chega na cidade, procura emprego, chega na cidade, procura aluguel, chega na cidade, constrói em qualquer lugar, porque não consegue comprar um imóvel decente, e aí a gente vai ter os grandes e graves problemas urbanos que tem hoje, além da falta de moradia, deficiência de sistemas de transporte, aumento da violência, falta de infraestrutura como maneira geral, as cidades não crescem, as cidades acabam inchando. Então, o inchaço das cidades, o processo de urbanização, sem política pública, está vendo aí a importância de uma política pública? Sem política pública, esse processo vai se intensificar nos anos 50, através do êxodo rural, do processo de urbanização. Nas aulas de urbanização, de geografia, você vê muito disso, né? Então, aqui eu coloquei um slide para vocês de parte da Constituição, né? Garantir moradia digna a quem precisa é dever do poder público. É o poder público que tem obrigação. Nessa parte da Constituição, igual fala de luta contra o racismo, igual fala de luta contra a homofobia, que fala de inclusão, porque na parte que fala de inclusão diz que é dever do poder público e dever da sociedade. Nesse texto aqui, a Constituição diz que garantir moradia digna, com o mínimo de dignidade aos cidadãos, é dever do poder público, é dever do Estado. Viu, gente? Então, aí, políticas públicas para a questão da moradia é essencial. Porque moradia digna é um direito constitucional. Está aí até o que eu acabei de falar para vocês. Ninguém mora em área de risco porque quer. As pessoas são levadas à área de risco por uma questão de má distribuição de riquezas, por uma questão de política pública, por uma questão de falta de acesso a recursos que possam garantir o mínimo básico que uma população necessita. Nesse slide você está vendo aí uma menina, uma garotinha falando que ninguém mora em área de risco porque quer. E está um dia chuvoso aí, o que está acontecendo com as casas? O processo de escorregamento. Tá? Então, é isso que você tem que entender. E aí?
Além de explicar isso aqui, né, aí tem uma chargezinha que fala muito da questão de moradia, né? Papai, eu quero morar naquele mundo. Então, você tem aí, na verdade, você encontra na questão de urbanização dois mundos. Muitas vezes o mundo é separado do outro por causa de uma rua. Você já viu isso? Por causa de um muro, né? Tem pessoas que moram em Goiânia no Alphaville. Eu moro no Alfavela, que é bem próximo ao Alphaville, mas do lado de fora. A segregação social, gente, está no muro. Não está num espaço maior, mais valorizado, está no muro. Você vê que essa valorização é uma valorização empírica. É uma valorização dada pelo capitalismo. E esse déficit habitacional ele é causado por quê? E está aí, ó. A principal causa do déficit habitacional é a desigualdade social. Lembrando o pessoal que está conversando aí, se quiserem me perguntar alguma coisa, abra o microfone, tá? A principal, sim, pode Uma falar? coisa, enquanto você está passando a aula, eu estou anotando ideias para a redação e meio que eu construí meu repertório. Será que o senhor pode ver, para ver se ficou... Sim, sim, tranquilo. A obra Quarto de Despejo, produzida por Carolina Maria de Jesus, retrata a história de fragilidade socioeconômica enfrentada por Carolina e seus três filhos. O livro relata uma história verídica por meio de diários do dia a dia de uma escritora, compositora, poetista brasileira, mãe, negra e favelada. Além disso, o livro nos introduz a vida na favela e a educação nas escolas públicas de 1960. Tá, mas sim, como introdução, para mim está perfeito, né? Você vai perguntar depois para a Jéssica, principalmente que ela. Para mim está perfeito. Falta, assim, para mim, para um texto, falta você falar mais do relacionar o livro ao déficit habitacional, porque você falou isso só da favela, que é uma relação, mas aprofundar mais nessa relação. Se o tema for o déficit habitacional, falta você definir para mim o que é o déficit habitacional. Então, fazendo uma coisa que os professores de redação fazem um gancho com isso aí, sei lá, um assim sendo, não sei nem se cabe isso, o déficit habitacional que é provocado por isso, por aquilo outro, o déficit habitacional, o livro retrata, mostra muito bem o déficit habitacional, que é isso, aquilo outro, né? Ou uma parte aí que você vai continuar esse texto falando das causas do déficit habitacional. No próprio livro aí você deixou implícito que a vida da Ana Carolina de Jesus não é nada fácil, né? Mãe de 3 filhos, tudo, e mora na favela, né? Então você já está falando aí dessa parte da desigualdade social. Mas é por aí mesmo, você pode relacionar o seu texto ao livro Quarto de Despejo. E aí eu acho que o corretor vai corrigir seu texto com um sorriso nos lábios. A falta de política pública efetiva. Então, você viu que desde o período da colonização, desde capitanias hereditárias, eu falei. Passei por capitanias hereditárias, falei de independência do Brasil, falei de lei de terras, falei de fim da escravidão, falei de proclamação da República, falei da era Vargas, falei da mecanização do campo, e nunca tivemos uma política pública para isso. Que nós até implementamos na Constituição a necessidade de haver uma política pública. E nós, como povo, elegemos governantes e não cobramos deles políticas públicas. Nós queremos pessoas que resolvam os nossos problemas, mais pessoais do que sociais. Nós somos um povo que acredita que política pública é para dar privilégio para alguns. Se eu trabalhei e consegui,
Quem não consegue é porque é preguiçoso. E não é isso, gente. Olha o processo de história. É o materialismo histórico dialético defendido por Marx. Você é fruto do processo histórico, do seu processo histórico, do processo histórico da sua família, ou você acha que você é pobre e eu sou pobre porque nossos avós, bisavós e tataravós foram mais preguiçosos do que os avós, bisavós e tataravós do governador? Eu uso o governador como exemplo porque é uma família que domina Goiás desde o século XVIII e nunca comprou 1 metro de terra sequer. Comprou depois da lei de terras, que já era milionário, de ganhar terras da coroa portuguesa. Então, a falta de política pública relacionada à questão da moradia, a falta do respeito à Constituição é a principal causa do déficit habitacional. Então, a falta de política pública efetiva. As políticas públicas que tem, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, casa isso, casa aquilo, sempre o financiamento bancário. Banco não tem que ganhar dinheiro em política pública. Política pública é para ajudar a população carente. E você vê os financiamentos feitos por bancos para comprar casa, para comprar imóvel. Você compra um imóvel de 250 mil, paga 1,5 milhão nele ao final da última prestação. A maioria morre antes de pagar. Né? Então, a gente tem que ter política pública para isso. Então, a falta de política pública é que torna um espaço como esse aí, ó. Imagem da maior favela do Brasil e da América Latina, Rocinha. Só a favela da Rocinha tem 8 milhões, quase 8 milhões, se pegar a extensão dela. Só a favela da Rocinha é maior do que Goiânia, gente. Então, você tem aí a questão da moradia. Isso aí não é só nas grandes metrópoles, é pelo Brasil inteiro. No norte, no nordeste, olha as moradias insalubres das pessoas na região nordeste. Então, as raízes do déficit habitacional pode ser chamada inadequação habitacional, são segregação, exclusão e vulnerabilidade social. Quer falar da origem desse problema? Faz um breve processo histórico que eu falei aqui. Ó. Olha aí, a colonização escravista, sociedade desigual, hierarquizada. Nós não conseguimos romper com o nosso passado colonial, gente. O que mudou do Brasil colônia para cá? Nada. Os ricos continuaram extremamente ricos e os pobres extremamente pobres. Entra governo, sai governo, entra governo que se diz de direita, entra governo que se diz de esquerda, entra governo de centro, entra governo militar. Todos esses governos ao longo da história do Brasil estiveram a serviço de uma classe dominante. Infelizmente é isso. Né? Então, nós não temos nem sequer condição de reconhecer as diferenças culturais, as demandas exigidas por cada grupo social, né? E relacionado também ao setor público. Nós temos a causa do déficit, a concentração fundiária, que eu falei no começo da aula. As políticas habitacionais são insuficientes, intermitentes, ou seja, começa, para, é só para ganhar voto, na maioria das vezes. São intermitentes, só para ganhar voto, e, nesse contexto aí, elas são inadequadas. A maioria das políticas habitacionais, até o próprio vangloriado Minha Casa Minha Vida, que por politicagem virou a Casa Verde e Amarela e vai voltar para Minha Casa Minha Vida, só muda o nome, pessoal.
Só muda o nome. Não tem. A maioria das pessoas que vivem nessa exclusão de vulnerabilidade social não preenche o pré-requisito mínimo para ter acesso a uma moradia. A renda não dá, a estrutura não dá, o trabalho não dá, não trabalham de carteira assinada, vivem de subemprego. Né? Então, enquanto você estiver sobressaindo o capital, principalmente sobre as necessidades da população, a gente vai ter esse déficit da moradia aqui no Brasil. Nós temos aqui algumas imagens. A cidade no Brasil pós-escravagista ou pós-escravista, o surgimento das favelas. Olha aí, uma imagem do Rio de Janeiro, no morro, tirando uma foto do morro em 1892. Olha que tipo de família que estava aí. Olha a cor da pele dessa família. Olha a cidade lá embaixo. Olha a moradia insalubre que nós falamos no slide anterior do desenho da menininha lá. Né? Então, é um processo histórico essa exclusão social do Brasil. A herança colonial no Brasil ainda é gritante. Né? Então, nós temos esse processo histórico, essa herança colonial. Então, nesse contexto aí, você vê uma imagem, né, do Rio de Janeiro em 1892, no final do século XIX, quando começa a surgir nas grandes cidades, que hoje são as grandes cidades, os principais problemas urbanos. Né? As primeiras favelas, recomendar para vocês um filme que todo mundo já assistiu, A Cidade de Deus. A Cidade de Deus mostra o surgimento da favela. Cidade de Deus. Só que o surgimento da favela é nos anos 60. É o mesmo processo que ocorreu. Né? Fala dessa expoliação urbana. Então, nós temos as primeiras favelas nas cidades brasileiras no início do século XX. Né? Então, aí eu tenho um bairro pobre na periferia de Salvador, eu tenho... e hoje tem um termo que você pode usar. Gentrificação. Vocês já viram falar desse termo na geografia? Gentry. Gentry quer dizer superior, nobre. O termo gentrificação surge no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, com a crise provocada pela Segunda Guerra Mundial. Alguns nobres ingleses são obrigados a mudar para a periferia de Londres. E para não dizer que eles estavam fazendo isso porque estavam pobres, eles estavam fazendo isso para purificar, para melhorar. Gentry. Então, gentrificação é um termo muito comum, porque quando esses bairros surgem nessa situação, aí vem a luta dos moradores por água, por asfalto, melhoria de condições de vida, surge um comércio ali, outro começa a colar, uma padaria, um açougue, vem um shopping center, tudo, aí já vira lugar de rico. O imposto vai lá em cima, eu, um pobre trabalhador, estou doidinho para vender um lote lá no Goiânia 2. Né? Comprei um lote há muito tempo atrás, quando esse ano eu entrei na justiça e perdi. O IPTU do meu lote foi R$14 mil, gente. Não tem lógica uma coisa dessa. Eu estou pagando mais, quase um salário mínimo por mês, para o meu lote ficar lá. Não tem dinheiro nem para construir nele. Então, isso vai gerando uma gentrificação. A população de baixa renda vai se deslocando para os lugares mais distantes, até esgotar o município, vai para cidades periféricas como Senador Canedo, como Aparecida, Hidrolândia, Bela Vista, Trindade, Nerópolis, né? E acabam saindo do município. Então, isso também
é esse processo que a gente está falando, né? Então, aí, a formação das favelas. Aí, uma favela muito conhecida no Brasil, Complexo do Alemão, que esses bondinhos não estão funcionando também, né? Esses bondinhos são a cópia da Venezuela. A Venezuela tem favelas, mas na era do Hugo Chávez, né, ele tentou solucionar os problemas de transporte urbano colocando uma série de bondinhos que ligam diretamente o Morro dos Trabalhadores ao centro onde eles exercem suas atividades. Lá até hoje funciona. Aqui os bondinhos estão parados, né? Então, mas aí é o complexo de uma das maiores favelas do Rio, é o complexo do Alemão, tá? Então a gente tem aí a imagem do complexo do Alemão. Dentro de um contexto atual, nós temos o quê? Concentração e periferização socioespacial. Você já viu que o espaço urbano, ele é uma mercadoria? Tem gente que compra lote, compra casa para valorizar. Tem gente que sobrevive de renda, de aluguel, aproveitando de forma capitalista essa situação provocada pela falta de políticas públicas. Então, a privatização das cidades amplia a inadaptação urbana. Essas cidades vão crescendo sem planejamento, sem esgoto, sem água tratada, sem condições de adequar-se às pessoas que têm vulnerabilidade, né, a dificuldade de locomoção, né, se torna uma cidade, uns lugares totalmente excludentes. A população brasileira hoje é de 85% mora nas cidades. E dessas 85% que moram nas cidades, 45% delas, ou seja, mais da metade, moram nas metrópoles. São 12 as metrópoles do Brasil, né? Então, moram nas metrópoles. Então, nas metrópoles está cheia de desemprego, baixa renda e restrições ao mercado, porque não tem acesso à educação, à constante atualização dos meios de produção, a falta de educação, a falta de preparo da população, está levando a uma intensa uberização, né? A maioria está virando camelô, a maioria está trabalhando para aplicativo, a maioria está esperando ganhar dinheiro com dancinha no TikTok, né? A maioria está vendendo, tentando vender tudo, né? Até curso que eles não podem fazer para ter uma renda extra pela internet. Então, nós temos essa situação. Então, nós temos o quê? A cidade está sendo individualizada. A maior parte dos imóveis estão nas mãos de poucas pessoas. A mesma concentração fundiária tem hoje uma concentração urbana, né? Então, as ocupações, as ocupações que ocorrem sem nenhum planejamento, e aí vem uma autogestão precária, né? Não tem um planejamento urbano, não tem uma acessibilidade, a cidade não cresce, a cidade incha, e vai fazendo o quê? Um estoque imobiliário informal. Então, inclusive, lá na cidade do Rio de Janeiro, nós temos ali milicianos que investem muito em imobiliário. Eles vão lá, pegam uma parte do morro, destroem a floresta, constroem um prédio residencial sem engenheiro, sem nada, sem responder para o Estado, vende isso bem abaixo do mercado, e depois a gente não pode reclamar quando vem a chuva, destruir tudo e provocar as catástrofes que acontecem, né? Então, essa falta de política pública é muito, muito causadora. Em grande escala, de 20% a 70% das habitações nas cidades maiores, né? Ou seja, nas cidades maiores de cada região, sofrem problemas com alagamentos, com congestionamento de veículos, com escorregamentos, com áreas insalubres que acabam sendo ocupadas.
Então, falta, gente, uma gestão pública de provisão e urbanização. A gente tem que ter planejamento, tem que exigir dos órgãos públicos, exigir dos nossos representantes. Nós já tivemos muitas tentativas, como eu citei lá no início, que não funcionaram, que vieram só para ter respostas a anseios políticos, né, como o IAPS, BNH, MCMV, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Banco Nacional de Habitação, tudo isso aí já não existe mais, né? E nós temos um alto índice de, apesar da gente ter esse grande déficit de domicílio, nós temos um alto índice de imóveis vagos, sem estarem sendo ocupados, imóveis vazios. Esses imóveis são de propriedade privada ou de propriedade coletiva, gente, ou do Estado, né? Então, tem que ter uma política pública, né? Então, tanto que o movimento, o MTST, os movimentos dos trabalhadores sem teto, uma das técnicas e táticas deles é ocupar esses prédios que estão vazios. Por exemplo, quem conhece bem Goiânia, na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 2. Na Araguaia, com a 2, tem um prédio redondo, e aquele prédio está em construção há mais de 30 anos. Está cercado ali, vazio, num lugar nobre da capital. É uma propriedade privada, mas não exige que o dono ou termine, ou vende, ou faça uma utilidade daquilo ali. O cara está ganhando dinheiro sem investir nada, apenas com a valorização do imóvel. Então, nós temos isso aí, ó, uma ampliação do déficit quantitativo, né, que vai gerando um ônus excessivo com a questão do aluguel. Aí as grandes metrópoles, essa primeira foto que vocês estão vendo aí, lá em cima do lado esquerdo, ela é icônica, ela é capa de muitos livros de geografia, com certeza você já estudou, já viu essa foto. Olha, um prédio que é um condomínio fechado, do outro lado, a favela. Alguns barracões da favela usaram até o prédio, o muro do condomínio, para construir parte do seu barracão. E olha o condomínio fechado, o prédio do lado. Uma piscina em cada sacada. Essa é a forma de ocupação do espaço no Brasil. Olha aí, exemplo de São Paulo, que é uma cidade de 20 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, 12 milhões de habitantes. Salvador, 4 milhões de habitantes. Olha aí, os problemas são os mesmos da questão do déficit habitacional. Então, nós temos uma precariedade e necessidade habitacional de políticas públicas. Há direito, as pessoas têm direito à moradia adequada, a moradia que vai satisfazer, no mínimo, as necessidades. Então, existem vários tipos de déficit. Tem o déficit quantitativo, é a demanda presente, estoque em domicílios, né? Quantitativo é quantas pessoas têm sem casa e quantas casas existem para ocupar. E tem o déficit qualitativo. Quantas pessoas têm sem casa, só que eu vou usar quantas pessoas têm um lugar para morar que não reúne condições de segurança, de conforto mínimo exigido para um padrão de dignidade. Então, eu tenho o déficit qualitativo e o déficit quantitativo. Eu tenho o déficit urbanístico, também refere-se à ocupação precária. E eu tenho no Brasil, no total
de domicílios por vagas, só eu tenho um dado de 2015 somente, porque o dado do IBGE deste ano ainda não foi divulgado, que nós temos aí 191 milhões de habitantes, média bruta, de 3 pessoas por unidade. Então, um déficit muito grande, é um dos mais altos, está aí por estado, o déficit habitacional. Depois você pode dar uma olhada nesse slide aí, uma comparação. Vou dar uma corrida que alguns já estavam querendo sair, né? E no cenário atual, o déficit no Brasil é bastante preocupante. Quando você olha pela perspectiva social e olha o momento em que enxergamos os abismos que existem entre a sociedade, ou seja, novamente eu estou falando da diferença social, né? O déficit habitacional no Brasil atual, nós temos de um lado inúmeras pessoas que investem no mercado imobiliário, ou seja, tem vários imóveis e acumulam imóveis, e do outro lado, pessoas que não conseguem se organizar financeiramente para adquirir a casa própria, ou aquela que tem uma casa própria, mas em condições insalubres, né? Então, de acordo com dados referentes de 2019, levantado novamente pela Fundação Pinheiro, 5,87 milhões de pessoas fazem parte da população atingida pelo déficit habitacional brasileiro, né? E aí, com a proposta de intervenção, já estou na proposta de intervenção aqui, né? Então, com a proposta de intervenção, o que você pode fazer para melhorar, para resolver o problema? Eu acho difícil, mas para melhorar isso aí. Então, a primeira coisa é você adotar algumas medidas que poderão ajudar. No seu texto você pode falar. A aplicação de melhorias habitacionais, ou seja, a administração pública tem que fazer investimentos na qualidade da construção, né? Tem que ajudar o trabalhador a construir sua casa. Tem que abrir crédito, então está aí o segundo item, aumento de crédito para melhoria habitacional. Você tem crédito hoje no Brasil para comprar uma casa, mas você não tem crédito para reformar ou dar uma estrutura para sua casa. E quando tem, é uma burocracia muito intensa que ele fica inacessível da maior parte dos trabalhadores, porque a maior parte dos trabalhadores brasileiros hoje não tem carteira assinada, não tem comprovação de renda, não tem previdência social, né? E aí o empréstimo fica consignado a essas burocracias para poder tê-lo, né? Você tem que ter tecnologia de projetos modulares, tem que ter tecnologia de projetos também baratos, mas baratos que respeitem a dignidade humana. Você pode pegar exemplos de outros países, casas pré-moldadas, casas feitas aí em um mês, né? Nós não temos uma política pública dessa no Brasil. Nós temos uma estrutura de construção que é a mesma para o rico e para o pobre. Só vai variar na qualidade do material, né? Nós temos que obter formas, né, de projetos modulares, de projetos que são ambientalmente corretos, né? Já tem lugares na Holanda, tem projetos na Holanda, hein, gente? Tem projetos de aquisição de casa própria que são feitas a partir de containers. E casas grandes feitas a partir de containers, com arejado, respeitando o meio ambiente, respeitando a qualificação, e você não vê essa característica no Brasil. No Brasil, quando se fala em casa, é alvenaria, 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 e pronto. Apesar de boa parte delas, das favelas, serem de madeira, tábua ou papelão, né? Então, a gente tem que ter tecnologia, se adequar à tecnologia para projetos modulares que são mais baratos e que são coerentes para a questão de utilização. Nós podemos Professor, também, sim, sobre a questão do crédito, no Brasil a gente tem aquele projeto da renda mínima também. sim, tem o projeto da renda mínima, mas assim,
O difícil é até provar a renda mínima, né? O projeto da renda mínima tem uma burocracia muito grande. Você vai no banco, volta, pede isso, foi, não foi aprovado, faltou isso, faltou o habite-se, faltou o lugar que você mora. Você vai pedir Você mora numa favela, você vai pedir um crédito para melhorar o seu barraco, eles não dão. E não podem dar, porque o seu barraco é feito numa área de risco. Eles não vão te liberar o crédito porque você não tem o documento do terreno, você não tem o habite, você não tem a escritura. Tá entendendo? Por isso que muita coisa esbarra nessa política pública. E o projeto de renda mínima não está ligado à aquisição de casa, a maioria deles, né? Está ligado a uma renda para ajudar na forma de sustento do trabalhador. Então, a aquisição de crédito para casa, e no Brasil, como os imóveis estão muito concentrados, o preço está lá em cima. Dificilmente você consegue adquirir um imóvel numa cidade, numa capital, menos de 150 mil reais. E quando que o trabalhador vai conseguir juntar 150 mil reais, ganhando salário mínimo? Né? Então, a administração pública, ela que tem que ser a responsabilizada com isso. Ela que tem que fornecer imóveis, ela que tem que ajudar na ocupação de imóveis, ela que tem que exigir que a propriedade privada tenha um papel social. Por exemplo, o edifício abandonado no centro de Goiânia não tem nenhum papel social. Ao contrário, ele até, vamos dizer assim, ele enfeia o centro histórico de Goiânia. É uma construção que é ocupada por viciados, que tem problemas sociais, que é refugiar, ali se refugia pessoas para consumir drogas, fica uma mini Cracolândia ali dentro. Né? Então, ali falta essa participação do poder popular. Então, uma forma de diminuir o déficit habitacional é utilizar esse espaço, é obrigar a propriedade privada a cumprir seu papel social e também, você pode sugerir que os espaços públicos sejam ocupados. Você vai em Brasília, gente, não querendo desrespeitar o projeto do arquiteto, mas você vai em Brasília, você vê enormes vazios. Em Goiânia, você encontra fazenda dentro da cidade, concentração de terra, e pessoas sem casa para morar. Né? Então, aí você tem. Essa também pode ser uma forma aqui, uma política pública que dê subsídio para a moradia, e se a gente não tem uma condição de aprofundar numa casa própria, subsídio para aluguel. Sim, subsídio para aluguel. O Estado tem obrigação de dar condição digna ao seu povo. E o Estado tem obrigação de ajudar, não precisa nem de pagar um aluguel caro, ajudar no pagamento de aluguel para as pessoas que apresentarem e comprovarem necessidade mínima de renda e condição de moradia. Parte da arrecadação do Estado deveria ir para isso também. Mas aonde eu vou arrumar dinheiro? Aí já é um problema de planejamento. Né? Mas o Estado tem que ter também subsídio para aluguel. Né? Como acontece em época de catástrofes, o Estado tem esse subsídio. Maior investimento por parte do governo em programas habitacionais é dinheiro emprestado com retorno lento e sem obtenção de lucros exorbitantes, a juros baixos. É programa social. E uma outra opção é a criação de aluguel com opção de compra. Porque se você aluga com opção de compra, você vai. Alguém que aluga com opção de compra, ele fica sendo, quando ele mora muito tempo numa casa, ele fica tendo o direito de prioridade na hora que o dono queira vender o imóvel, né? O dono tem que destinar ele, avisar para ele uns
alguns meses antes, eu vou vender o imóvel. Então, nos 3 primeiros meses, ele está disponível para você. O que você acha? Você tem prioridade para tentar um programa para comprar e tal. Vou esperar você 3 meses, tempo mínimo. Então, prioridade, aluguéis com opção de compra. Tá? Então, tá aí, artigo 5º, né? Trechos aí, eu peguei trechos que poderiam ser utilizados em redações de vocês para citar, que gostam de citar a Constituição. Olha, ao longo da formação do Estado brasileiro, as disparidades consolidaram-se e permaneceram fortes. Falou do processo histórico que eu falei, que não teve mudança. A concentração fundiária era de maneira mais intensa durante o período colonial. Viu o que eu falei aqui? Um outro pequeno texto aí. O processo acelerado e desordenado da urbanização, eu falei para vocês, anos 50, êxodo rural, ocupação a partir dos anos 30, olha aí, ó, processo da Era Vargas. Outro texto, o direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal, vigente no Brasil em seu artigo 6º. O conceito vai além de apenas um teto para o indivíduo. Então, esse aqui fez um texto que está falando no conceito de déficit habitacional. Ele explicou num parágrafo o que é déficit habitacional. Não vai só à falta do teto. Ele refere-se a todo aquele processo que nós falamos antes, né? Moradia insalubre, recursos básicos, né? Saneamento, área para preparo de alimentos, área para higiene pessoal, área para descanso, área para convívio social, é o mínimo que tem que ter uma moradia. E a gente tem aí milhares, né, quase milhões de brasileiros vivendo na condição. E aí são chamados, não são chamados de sem-tetos, em situação de rua. Né? Então, o termo correto para isso aqui, brasileiros em situação de rua. E aí, alguns programas de habitação recentes que não deram muito certo, né? Como Minha Casa Minha Vida, construiu muita coisa, mas de forma muito lenta ainda. A crítica que a gente pode fazer é isso. Os programas de crédito para comprar casa, os bancos estão lucrando muito em cima dos juros muito alto. A Casa Verde e Amarela, que é do governo anterior, em substituição à Minha Casa Minha Vida, teve praticamente a mesma coisa, mudou mais ou menos só o nome. O Morar Melhor, né, que é uma forma de empréstimo oferecido pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, onde o indivíduo vai ter a condição de pegar empréstimo para reformar a sua casa, mas aí, até ele conseguir esse empréstimo, é uma burocracia muito grande, que exige comprovação de renda, exige documentação. A maioria das casas em precariedade não tem escritura, não tem documentação, e aí fica difícil você ter acesso a esses programas. Então, você tem que propor, na sua proposta de intervenção, você tem que propor o envolvimento da sociedade. A sociedade tem que se identificar com as necessidades sociais, né? E envolver ali o uso dos recursos à disposição de uma comunidade em particular. Primeiro, identificar a comunidade, fazer um levantamento, quem realmente precisa. E é lógico, né, gente? No meio disso, a gente não consegue se fazer um filtro. Vai ter aqueles exploradores, mas esses aí são bandidos mesmo. São aqueles que vão ganhar uma casa para poder tentar vendê-la posteriormente. O que a gente tem que fazer isso? Isso é incompetência do Estado também, que não consegue barrar o avanço da corrupção. Né? Então, nós não podemos deixar não ter programas sociais, porque esses programas sociais vão levar à corrupção. Né? Então, isso, a gente tem que criar formas modernas de combate à corrupção. Então, a gente tem que fazer uma participação enquanto sociedade,
enquanto usuário, enquanto profissional, né, na coleta de informações mais atualizadas, construções mais seguras, construções mais baratas, né, coletividade. Nós temos aí grupos e grupos de ONGs que saem, jovens engenheiros. O que custaria, por exemplo, criar um projeto social onde jovens engenheiros recém-formados pelas universidades públicas que estudaram com dinheiro público, pudessem fazer projetos e participar desse projeto na construção, na melhoria de casas em espaços, né? Na hora vaga dele, quando ele tiver uma vez fiscalizar um projeto, ir atrás de uma verba, ajudar na reforma, né, gente? Isso aí é que o mundo civilizado faz. A gente paga para esse pessoal estudar e ele tinha que dar, no mínimo, um retorno para o Estado. O jovem, alguns de vocês vão formar em medicina, já vão sair da universidade ganhando 15 a 20 mil por mês enquanto estagiário. Vão dedicar, pelo menos, uma manhã do seu tempo a atender uma comunidade, a ajudar na manutenção de uma ONG. Eu sou um pediatra, então, uma manhã eu vou pedir para uma diretora dar uma sala nessa escola para eu atender. Não precisa nem de Estado para isso. É uma questão de organização social, é uma questão de sociedade. Então, a gente chega na nossa conclusão, né? Tão aguardada a conclusão aqui, que a gente já passou aqui 18 minutos da aula, eu falo demais, gente. Nós temos aqui, o déficit habitacional no Brasil é assunto bastante sério e deve ser encarado com prioridade por todos e todas as esferas da administração pública, que seja ela a União, o Estado ou o município. As três esferas têm que propor soluções para os seus déficits habitacionais. Não é só o governo federal, não é só o governo estadual ou não só o municipal. As três em conjuntos, né? Você vê, por exemplo, os programas de habitação só são produzidos, na maior parte das vezes, pelo governo federal. O governo municipal não fala nem disso. O governo estadual, muito menos, é muito pequeno os estados que têm programas de habitação, né? É inimaginável pensar que, com o desenvolvimento do país e o fortalecimento da economia, após um cenário de crise mundial, ainda haja um abismo tão grande entre a sociedade, ou seja, é provocada por essas diferenças sociais. Cabe, então, o papel tomar frente às situações e procurar, dentro da realidade financeira atual, uma forma de garantir a dignidade para as famílias que vivem em situações precárias. Lembrando que déficit habitacional não é só famílias em casa, é diversos tipos de déficit. Famílias sem casa, família que paga aluguel em condições precárias, famílias que moram em lugares insalubres, famílias que não têm uma condição mínima digna de moradia. O teto está caindo na cabeça, a parede está rachada, a chuva molha tudo, mora numa área insalubre, onde qualquer chuva inunda, né, trazendo doenças, trazendo leptospirose e todo tipo de doença aí para a família. E isso é esse déficit habitacional. É um tema muito amplo, tá? É um tema que a gente pode desenvolver diversas vertentes do texto, inclusive, como o colega colocou aí, entre essas vertentes, a gente pode desenvolver relacionado à literatura, como ele falou, o quarto de despejo.